Oi, gente! O assunto de hoje é caquinha. Cocô, número 2. Chame como você quiser, mas você entendeu. O assunto do vídeo hoje é esse. Quem já tem um porquinho há algum tempo, sabem que eles fazem muita caquinha. E isso, para quem tá começando, pode até assustar. Mas eles fazem muita caquinha porque o metabolismo deles é muito acelerado. Então eles precisam comer muito e, claro, que o que eles comem tem que sair por algum lugar, né? Então, vira caquinha. Então, sim, é normal, gente, seu porquinho fazer muita caquinha. E você acabar de limpar e já ter outras 300 caquinhas para você catar. Então, sim, é normal e esperado que um porquinho saudável faça muitas caquinhas. Mas o que pouca gente sabe é que essas caquinhas, elas são importantes indicadores de saúde do seu porquinho. Sabia disso? É isso mesmo. E nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre algumas particularidades dessas caquinhas. Eu achei que ia ser um vídeo um pouquinho mais curto, mas demorou um pouquinho, gente, porque eu descobri que caquinhas são realmente muito importantes na vida de um porquinho. Então tem bastante coisa pra falar sobre elas, tá? Primeiro, gente, essas aqui são caquinhas saudáveis, tá? São caquinhas das minhas porquinhas. Eu tentei procurar algumas diferentes, mas eu não achei. E meu marido deu cenoura pra elas, era pra eu ter dado beterraba, mas como não pode dar os dois, então eu não consegui umas caquinhas diferentes que eu ia também mostrar pra vocês. Mas basicamente, gente, essas aqui são as caquinhas do dia, tá? E essa aqui é uma caquinha recém-feita, eu acho, pelo jeito que tá aqui. E ela é a caquinha saudável. O vídeo tá um pouquinho escuro, mas eu acho que dá pra vocês verem que tá o formatinho meio que de arrozinho. Ele é um formatinho gordinho, assim, marronzinho, tá? Esse é um formato normal de caquinha, uma caquinha saudável. E elas têm esse leve brilhinho assim em cima, né? Não é nada cintilante assim, mas tem um brilhinho sim na caquinha, tá? Isso mostra que a caquinha está saudável. Deixa eu ver aqui, gente, se eu achar a lanterna do meu celular pra dar uma iluminada pra vocês verem. Tá chovendo, eu espero que o barulho da chuva não atrapalhe este vídeo. Mas vamos continuar gravando e eu não sei cadê a lanterna do meu celular, perdeu, sumiu, achei. Tá vendo? São caquinhas que brilham, são caquinhas reluzentes, são caquinhas com o mesmo formatinho, todas elas marronzinhos. A dos machos, gente, essas aqui são caquinhas de fêmea, são das minhas menininhas. As caquinhas de macho, elas têm mais um formato de bananinha, tá? Não é tanto esse formatinho de brilho, de arrozinho, mas o brilhinho é o mesmo, tá? A cor vai mudar de acordo com o que eles comem, que nem eu ia dar beterraba pra separar algumas caquinhas roxas pra vocês, gente. É incrível. Então, dependendo do que você dá pra elas, vai mudar a cor da caquinha no dia seguinte. Então, não se assuste, tá? Se você der beterraba e amanhecer com caquinhas roxas no seu cercado. Tá tudo bem, é só o resto da beterraba, por amor. Tá? Mas, como eu falei, essas caquinhas aqui são normais. Mas tá vendo? Eu achei uma aqui, ó, menorzinha. Tá vendo? Essa caquinha pequititinha é uma só, tá? Então não tem problema. O que não pode acontecer, gente, é começar muitas caquinhas pequenininhas dessas espalhadas por aí. Porque isso significa que tá faltando fibra na alimentação do seu porquinho. Ele pode não estar comendo o feno direito, não estar comendo o capim direito, ou ele não está se alimentando o suficiente. Então as fezes dele saem pequenininhas. Nesse caso, se ele não estiver comendo outros legumes também, precisa levar no veterinário para ver o que está acontecendo. Porque porquinho sem apetite é porquinho doente, tá? Se a caquinha estiver no formato de gotinha, eu não achei nenhuma com formato de gotinha, mas tem essa aqui que tá meio pontudinha. É mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Aqui. Tá vendo? Tem uma pontinha aqui no finalzinho. Essas pontinhas, gente, indica que esse porquinho aqui, eu não sei qual que foi, se foi a Konami ou a Kokorô, comeu verdura demais, tá?
Como eu disse, é uma caquinha separada do resto, as outras estão normais, então eu não preciso me preocupar. Mas se muitas caquinhas estiverem com essa pontinha ou com formato de gotinha, isso significa que seu porquinho tá comendo verdura demais, você tá dando muita verdura pra ele. Então dá uma diminuída nas verduras, capricha mais nos leguminhos aí, porque se você continuar dando muita verdura, essa caquinha em forma de gotinha, ela pode evoluir para uma caquinha pastosa, e isso é diarreia. E nesse caso, gente, para porquinho da Índia, diarreia é um assunto muito sério. Então, se seu porquinho tiver diarreia, não pensa duas vezes. Corre pro veterinário, tá? Caquinha de gotinha, dá pra resolver. Caquinha pastosa, não, tá? Corre pro veterinário, porque eles desidratam muito rápido. E se ele estiver perdendo líquido nas fezes, como é o que tá acontecendo, indicativo da caquinha pastosa, ele pode desidratar e morrer. Então, vete. Se a caquinha tiver com um bom formato, tá lá seu formatinho de arroz, toda bonitinha, mas você perceber que ela tá esfarelando, que o porquinho pisou e tá esfarelando, isso significa que seu porquinho pode estar desidratando, ou ele tem bebido pouca água. Então, ofereça legumes com mais água, tipo pepino ou tomate, por exemplo. Mas se tiver com outros sintomas, gente, qualquer outro sintoma, alteração, leva pro veterinário, porque porquinho que não come não é um porquinho saudável. Então tá acontecendo alguma coisa. Leva ele pro vet, que às vezes vai precisar até ficar lá tomando um sorinho na veia, tá? Se a caquinha tiver com um brilhinho extra, ela tiver assim, como se fosse uma gosminha em volta dela, ou na pontinha dela, no lugar onde estaria aquela gotinha ali, significa que seu porquinho tá com gases, tá? E isso pra eles também é muito doloroso. Alguns deles chegam a deixar de comer por causa dos gases. Então é um assunto muito sério. Cuidado quando vocês forem oferecer legumes que dão gases, como por exemplo o brócolis, o repolho. Mesmo que eles gostem muito, gente, é só uma pequena quantidade 2 vezes por semana, senão vocês vão ter problema com gases e o porquinho da Índia de vocês vai ter problema digestivo, vai ficar jururu e às vezes vai precisar ir pro veterinário. Então, evita, tá? Ah, tá, ok. Dito o que é caquinha normal e que não é uma caquinha normal, vamos pra um assunto que tem um nome um pouco complicadinho, gente. Eu detesto esse nome porque eu não sei se eu vou conseguir falar. É secotrofia. Pronto, falei. Algumas pessoas, elas já perceberam que o porquinho, ele se dobra e ele pega uma caquinha fresquinha lá na fonte, direitinho. E ele come, todo feliz aquela caquinha que ele pegou na fonte. Ou ainda, gente, eu já vi, algumas pessoas também já devem ter visto, o porquinho pegando a caquinha fresquinha do companheirinho. Muita gente fica assustada quando vê isso. Mas não é a primeira vez que você vai ver, tá? E isso vai acontecer algumas outras vezes. E não significa que seu porquinho tá com problema. Esse hábito deles é um que é bem estranho pra gente, né? Vamos conversar. Para um porquinho, isso é normal e necessário, tá? Porquinho que come caquinha também é um porquinho saudável. Por quê? Porque essas caquinhas que eles comem não são qualquer caquinhas, não são essas aqui, por exemplo. São as primeiras caquinhas após a ingestão dos alimentos, ou seja, eles acabaram de comer, vai fazer todo lá o processinho, e a hora que ela for sair, eles vão comer. Por quê? Porque essas caquinhas, quando eles comerem, aliás, quando eles comem os legumes, a primeira coisa que o legume faz é passar pelo estômago. Só que o estômago deles, gente, tem movimentos musculares muito lentos, muito fraquinhos. Então, eles ficam mal misturados, né? Não tritura bem igual o nosso. Depois, os alimentos vão por intestino delgado. E lá, o pH do intestino deles é quase nada, quase neutro. Então, também não faz boa digestão daí. Depois, intestino grosso. As partículas maiores vão virar cocôzinho, vão virar caquinha. As pequenas voltam para um lugar que chama seco. Aí de secotrofia, tá? E é onde ela vai sofrer um aumento do teor de água. Os secotrófos, quando eles são excretados, ou seja, quando seu porquinho põe ele para fora, ele volta a comer. Por quê? Porque ele tem que passar de novo por todo o processo digestivo. Só que dessa vez, como ele já tá tudo mastigadinho, compactado, papapá,
ele vai ser mais fácil de ser digerido. Então, o seu porquinho vai aproveitar melhor os nutrientes que ele comeu. Essas caquinhas especiais são caquinhas ricas em aminoácidos, vitaminas, especialmente as vitaminas do complexo B. E elas também têm cálcio, fósforo e outros microminerais que vão ser reaproveitados e vão ter uma maior absorção quando é ingerido assim. Mas e por que além de comer as caquinhas deles, eles comem as caquinhas dos amiguinhos? Por quê? Porque eles fazem isso especialmente quando eles estão doentes, tá, gente? Mas isso não significa que seu porquinho tá doente se você vê ele comendo a caquinha de um outro amiguinho. Isso porque, gente, essas caquinhas, elas são ótimas pra dar uma animadinha no porquinho. Especialmente se ele estiver tomando remédio, antibiótico, por exemplo. Por quê? Porque o antibiótico, ele mata as bactérias, mas ele mata também as bactérias boas que ajudam na digestão. Comendo a caquinha de um outro porquinho, ele vai estar pegando bactérias boas e fortes para poder colocar no seu sistema digestivo de novo. Então, não se desespera, tá? Mesmo que ele comer a caquinha do amiguinho dele, não significa que ele está doente. Ele pode estar apenas reforçando as vitaminas e as bactérias boas do intestino. Interessante, né, gente? Eu achei muito legal essas coisas que eu pesquisei e eu gostaria de dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido um vídeo instrutivo, apesar de só ter caquinha na tela e do assunto ter sido só cocô. Mas é um vídeo muito interessante, é um vídeo instrutivo. Obrigada por ter assistido até aqui. Até mais ver. Tchau, tchau.